Olá, tudo bom? Como você está? Tudo certo? Que bom que estamos juntos novamente aqui no nosso canal, crescendo em sabedoria e graça. Meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral. Gente, nosso assunto hoje, nossa conversa hoje, né? Parte do princípio de como eu me apresento. Por exemplo, você já deve ter percebido que eu tenho me apresentado para você como terapeuta pastoral, certo? A junção de terapia, de pastor. O que isso significa, Diego? Bom, vamos tentar entender, certo? O que é terapia e o que é um aconselhamento pastoral. Gente, olha só. Ahn, Mais de 90%, 95%, talvez até mais que isso, tá? De todo o processo terapêutico, ele vai tratar basicamente de três pontos, certo? Ou é perdão, ou é rejeição, ou é medo, tá? Ahn, Sempre no final desse processo terapêutico, então, ele vai culminar no tratamento de uma dessas três características, tá? Uh, e é basicamente aquilo que o Evangelho vem, né, para tratar com aqueles que estão dispostos a serem sarados. Um exemplo muito prático, por exemplo, tá? Uh, Certa vez, Jesus contou uma parábola, uma história. E ele diz o seguinte: olha, alguém devia, né, devia muito dinheiro mesmo. E o credor, esse que emprestou esse dinheiro para essa pessoa, chamou ele e disse o seguinte: olha, você precisa me pagar, porque se você não me pagar, eu vou jogar você e sua família toda na cadeia. Então esse cara ficou desesperado, ele disse: eu não tenho como pagar, e realmente é uma dívida incalculável, impagável. Vamos imaginar que você precisaria trabalhar pelo menos uns 50 anos para poder pagar essa dívida. É dívida certamente impagável. E esse cara então ele se compadece, ele perdoa. Ele perdoa esse cara que tem a dívida. Só que esse cara que tem a dívida, ele também emprestou dinheiro, em quantias muito menores. Então ele é perdoado, sai dali e vai cobrar aquele que ele emprestou. Só que ele não tem a mesma ação daquele que emprestou para ele. E ele então joga a família do outro que devia e ele mesmo, né, na cadeia. O que eu quero dizer com isso? O que isso significa? Bom, eu estou demonstrando aqui que Jesus Cristo se importava com o emocional. Jesus Cristo, o maior psicólogo que já pisou na nossa terra, se importava com o emocional. E ele dá dicas impressionantes para que a gente trate. Como eu falei para você, Jesus Cristo ele vai tratar o perdão. Né? A Bíblia vai tratar toda a questão do perdão, do medo, da falta de aceitação ou da rejeição. Coisas que nós passamos todos os dias. E que no processo terapêutico existem formas, existem ferramentas que ajudam. Entende? Então, por que terapeuta pastoral? Vamos imaginar uma outra coisa? O pastor de ovelha, tá? Quando ele via a ovelha com algum ferimento na sua cabeça, ele ia lá e colocava azeite sobre a cabeça da ovelha, para que nenhuma mosca pudesse pousar naquele ferimento, para irritar a ovelha ou até mesmo para dar mais problema para a ovelha. O nome desse processo é um processo terapêutico. Quando nós machucamos o dedão do pé, a gente toma um paracetamol. O paracetamol é um processo terapêutico, entende? Só que as nossas emoções também precisam ser cuidadas. A nossa mente também precisa ser cuidada. E a Bíblia
tem repleta de instruções que podem fazer com que a sua mente, com que a minha mente, com que o nosso emocional cresça e se desenvolva sadiamente. Entende? Por isso, terapeuta pastoral nada mais é do que aconselhamento, nada mais é do que trabalhar com aquilo que há de mais precioso para o meu Senhor Jesus. Vidas. Entende? Então, terapeuta pastoral. Terapia que tem como base fundamental as Escrituras Sagradas. Diego, então Freud e as outras coisas não importam. Importam, eles usam algumas técnicas muito boas. A própria Bíblia diz o seguinte, aprende o que é bom, retém o que é saudável. Né? Aquilo que não for, você descarta. Né? Então é essa a ideia. Então eu quero convidar você a olhar para a Bíblia de uma maneira diferente. Olhar para as Escrituras Sagradas como uma forma terapêutica. Entende? Que vai sarar você. A mesma Bíblia vai contar para nós coisas incríveis. Por exemplo, a gente estava falando do perdão, né? Por exemplo, perdoe 70 vezes 7. Por quê? Por que eu preciso perdoar 70 vezes 7? E no final de qualquer processo terapêutico, muito possivelmente eu vou ter que lidar com perdão também, ou perdão com um familiar, ou perdão comigo mesmo, ou mesmo até perdoar a Deus. Por quê? Entende? Porque quando eu perdoo, eu abro mão de exercer a minha própria justiça. Eu abro mão de exercer a minha vingança. Entende? Então, só que esse processo, quem é liberto de fato é a gente que perdoa. Entende? Então eu quero convidar você a assistir esse vídeo, a continuar assistindo, a assistir os outros vídeos. E quero que você encontre nas Sagradas Escrituras algo terapêutico para a sua vida. Algo que vai trazer bálsamo, algo que vai trazer refrigério para você. Cura, libertação para você. Entende? Uma outra questão do perdão, a própria palavra diz o seguinte, olha, confessai os seus pecados, os seus erros, uns para os outros, para serem curados. Entende? Então, o confessar, o perdão, ele traz cura. É essa a ideia, você percebe? É essa a ideia. Então, eu quero convidar você para olhar para as Escrituras com essa forma. A Bíblia, ela precisa te trazer esperança. Né? O processo bíblico terapêutico, ele trará esperança para você. Por isso, terapeuta pastoral. Tá? Olha, quero convidar você a entrar num caminho agora muito, muito diferente, muito bacana. Tá? Você vai perceber que o título desse texto vai ser Praia ou Montanhas. Né? E eu quero dar uma pincelada de como isso pode acontecer, né, biblicamente, ou usando a Bíblia como um processo terapêutico. Você já viu alguém construir alguma casa na areia? Normalmente se constrói uma casa em cima de um alicerce forte, firme, certo? De onde é que surgiu essa ideia? De onde é quem que falou sobre isso? Eu quero convidar você, a Bíblia está repleta de instruções magníficas para que eu e você tenhamos uma vida, e não é uma vida qualquer, uma vida em abundância, uma vida sarada, curada, com o nosso emocional sadio, com a nossa mente sarada. Gente, principalmente na questão do casamento, em uma década, 2 décadas atrás, não se ouvia falar tanto, mas hoje... Tá? Hoje eu costumo dizer o seguinte, que aquele que não se prepara para casar e se manter casado, está se preparando para se separar. Porque a vida hoje empurra a gente para a autossatisfação, e se eu não sou satisfeito, de novo falando sobre aceitação e rejeição, tá vendo? Entende? A Bíblia está repleta dessas instruções maravilhosas para mim e para você. Vamos ver aqui um exemplo. Né? Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Eu vou ler o texto para você entender um pouco. Tá? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente
que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que aconteceu com ela? Ela caiu. E foi grande a sua queda. Bom, esse é um pronunciamento de Jesus, são falas dele, né? Foram palavras de conclusão que o Cristo Jesus sobre a ética do reino de Deus, né? E as suas expectativas, ou melhor, e as expectativas daqueles que desejam entrar nesse reino, né? Fazerem parte dos valores do reino. A verdade é que o mesmo perigo, por exemplo, acontece hoje comigo e com você, né? Dizemos com a nossa boca tudo o que parece politicamente correto, mas na verdade é que no dia a dia isso não é muito fácil. Encontramos os valores nos ensinos de Jesus Cristo. Ou seja, eu falo o que é bonito, mas fazer de verdade são outros 500. Esse texto acima vai falar basicamente esse tipo de dificuldade. Queremos ter relacionamentos saudáveis, certo? Mas continuamos construindo relacionamentos na areia. A areia não é um bom lugar para se fundamentar nenhuma construção. Seja a construção da sua fé, a construção da sua família, a construção do seu casamento e tantas outras. Chuvas, rios que transbordam, ventos fortes. No contexto do texto ali de Mateus que nós lemos, tá? Simboliza temporal. Momentos difíceis que o próprio Mestre declara que iríamos passar na vida. Veja bem, passar, não permanecer. Isso é João 16:33. É muito comum que nas nossas vidas surjam problemas, né? E parece que é um atrás do outro, acaba um, começa o outro. E às vezes quando é 2 ou 3 juntos. Como costumo dizer, o inverno sempre chega, né? A questão que é relevante é como suportar esses momentos, como sobreviver, como passar pelos dias maus. Entende? Vamos usar o exemplo da formiga. Se eu usar o exemplo da formiga, por exemplo, biblicamente, vai me dizer o contexto da ideia daquele que trabalha, tá? Mas trabalha para quê, né? Gente, olha só. Lembra que a gente precisa se preparar. O inverno sempre chega. Se você olhar para a formiga, no verão ela está trabalhando. Por que ela trabalha no verão e você não encontra uma formiga em dia de frio ou em chuva forte? Ou em chuva forte, porque ela trabalhou antes para se preparar para aquele momento difícil. Entende? Entende onde eu quero chegar? Então, cabe a nós buscar essa ideia de ser saudável mentalmente, emocionalmente. E é por isso que eu venho trabalhando com aconselhamento de casais, terapia pastoral, entende? Bom, o antigo provérbio já dizia: não podemos permitir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas nós podemos sim impedir que esse passarinho construa um ninho na nossa cabeça, né? Dias de angústias existem e são reais. E até insuportável. Mas como você se coloca diante desse problema? Como você se posiciona diante da adversidade é que faz toda a diferença na sua vida. Por isso, a pergunta é muito importante. Onde você tem construído os seus relacionamentos? Onde você tem construído a sua fé? Onde você tem construído a sua família? Os seus negócios? Na rocha ou na areia? A areia, como eu já disse, não é um lugar bom, não é um lugar indicado para construção. Quando a sua fé, seus relacionamentos estão construídos sobre areia, os temporais da vida podem destruí-lo facilmente. Basta imaginar uma situação de luto, de desemprego, enfermidade. São no meio das aflições
São no meio dessas aflições, ou desse tipo de aflição, que costumeiramente sofremos a tentação de culpar Deus, de duvidar do seu amor. E acredite, lembra quando eu falei sobre perdão, rejeição e medo? Quando eu não me sinto amado, eu abro meu coração para o medo. Entende? Como a tua saúde emocional depende muito das instruções de Cristo, bíblicas. Por isso, terapia pastoral. Bom, são em momentos difíceis que às vezes a gente pode até duvidar do amor de Deus. Isso acontece possivelmente porque podemos ter construído a nossa fé na areia, que não é capaz de suportar os dias difíceis, quando os ventos batem violentamente contra a nossa casa. Por outro lado, luto, enfermidade, problemas financeiros tendem a ficar suportáveis quando não estamos sozinhos. Isso é construir na rocha. Mas o que tem a ver a rocha com alguém não estar sozinho? Bom, tem tudo a ver. Se eu pegar, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 4, 11, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, 4, eu vou perceber que a rocha é Cristo. Jesus é a pedra, a rocha na qual você e eu devemos construir nossa fé. Ao analisar a Bíblia, os princípios sólidos de moralidade, de decência, encontramos tudo aquilo que nós precisamos para construir nosso casamento, nosso futuro profissional, nossa saúde, nossa família na rocha e não sobre a areia. Pergunte a você mesmo se você só está falando coisas bonitas ou se está realmente vivendo no caminho correto. Lembre que Jesus Cristo tem vida, mas não é qualquer vida, é a vida em abundância, como diz João 10:10. Temos a tendência de esquecer o plano de Deus, o plano que é perfeito e foi desenvolvido para que eu e você tenhamos bem-estar. Por isso é importante buscar conhecer e conhecer de novo e aprender de novo e a lembrar novamente para colocar em prática todos os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. Quando você e eu colocamos em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, estamos edificando nossos relacionamentos sobre o fundamento sólido e seguro que trazem segurança emocional, física e espiritual, e não na areia que não resiste ao mau tempo. Firmados na rocha, podemos ver os problemas como oportunidades de crescimento. E, de fato, crescemos, amadurecemos no meio da crise. Ouvir as palavras do Senhor e as praticar é construir na rocha. A escolha é sua, sempre foi sua escolha. Por isso é que é tão importante. Por isso que eu trabalho dessa maneira. Tentando crescer emocionalmente, segundo as palavras do próprio Mestre, daquele que é Senhor dos Senhores, que é o maior psicólogo que a gente já viu pisar na Terra. Entende? Então eu convido você a fazer parte disso, né? A encontrar na Bíblia tudo aquilo que é necessário terapeuticamente para que você melhore, para que você seja alguém diferente. Vem comigo. Coragem. Compartilhe, assista os vídeos. Eu garanto que em algum momento aquele vídeo que você assistiu vai trazer algo terapêutico para a tua vida. Porque eu não falo por mim. Eu falo
por aquilo que eu leio na palavra do Senhor, por aquilo que eu busco entender. E principalmente, eu estou aqui compartilhando aquilo que eu tenho ouvido, que eu tenho vivido e aprendido com Deus. Crescendo em sabedoria e graça. Meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral. Fica na paz de Jesus. Até mais.